Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos trazer como tema o Fevereiro Roxo, a campanha de conscientização sobre doenças crônicas como lúpus, a fibromialgia, mal de Alzheimer. Convidamos para trazer conhecimento, informações, esclarecimentos a doutora Melissa de Andrade Dutra, médica geriatra. Doutora Melissa, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é um prazer novamente estarmos aqui nos estúdios da rádio para falarmos um pouquinho sobre vários temas, inclusive hoje a gente vai focar um pouquinho no Fevereiro Roxo, né, que a gente vai trazer aspectos importantes da doença do Alzheimer, da fibromialgia e do lúpus. Agora é importante a gente trazer também essa abordagem sobre a geriatria, né, a atuação, né? Existe, Moreira, um livro chamado Médico, do Rubem Alves, que ele faz um paralelo da ginecologia e da geriatria. O ginecologista é aquele que está à frente, que ajuda a mulher a dar à luz, né, naquele momento de extrema angústia. O geriatra não é aquele que está à frente, é aquele que está ao lado. É aquele que acompanha as pessoas até o fim da vida dela, né? Então, principalmente nos momentos difíceis, né, que quando a família procura a gente, porque não só a pessoa, mas um ente está debilitado, mas antes disso, a geriatria ela atua não só no aspecto de tratar doenças, mas como prevenção, educação, né? Tanto é que a gente está aqui, por vezes, fazendo entrevistas, né, dando informações importantes para as pessoas, para que elas possam envelhecer bem. E essas doenças que a gente vai tratar aqui, elas são muito incapacitantes. Então, eu acho que são doenças que, infelizmente, não têm a cura, debilitam muito a pessoa e, muitas vezes, a pessoa não sabe como prevenir. Então, a gente está aqui para passar informações de educação para as pessoas, para que elas possam identificar de forma precoce doenças como Alzheimer, lúpus e a fibromialgia. Perfeito. É importante a gente já começar falando sobre o que é lúpus, né, e como essa doença autoimune se desenvolve. Então, o lúpus, todas essas doenças estão no grupo de doenças crônicas. O que é isso? São doenças que vão se desenvolvendo no passar do tempo, não tem cura, né? E o lúpus é uma dessas doenças que células do corpo que são específicas para defender de patógenos, ou seja, de bactérias, de infecções que possam vir a cometer o nosso corpo, começam a ferir, vamos dizer assim, a atacar células boas do nosso organismo. Então, às vezes, a pessoa tem manifestações na pele, manifestações no coração, pulmão, que são as formas mais graves do lúpus, né, que a gente vai abordar isso. E muitas vezes, essas pessoas elas têm muitos sintomas, não conseguem identificar, né, e precisam de procurar um atendimento médico mais rápido. E, logicamente, que isso aí interfere na vida da pessoa bastante, né? Sim. Por exemplo, algumas pessoas têm a fotossensibilidade. O que é isso? Pega sol, o rosto começa a ficar todo marcado, todo vermelho, né? Muitas pessoas sentem dores, têm infertilidade. Então, o lúpus ele é uma doença real, que tem muitas manifestações. Claro que cada paciente, às vezes, manifesta de uma forma mais específica, mas, por exemplo, essa questão da fotossensibilidade, da infertilidade, é muito importante, porque o lúpus ataca mulheres mais na idade fértil, né? Então, essa é a faixa etária mesmo de manifestação das doenças. E não é uma doença contagiosa? Não, isso é muito importante a gente falar. O lúpus não é uma doença contagiosa, né? Então, as pessoas podem ficar tranquilas no contato, né? Porque muita gente vê aquelas manchinhas na pele, né, por exemplo, e fica assim, não vai chegar perto dessa pessoa. Então, esses estigmas, né, por exemplo, do lúpus, a gente tem que já cortar isso, porque essas campanhas de conscientização fazem com que as pessoas entendam um pouco mais da doença, entendam um pouco mais, por exemplo, desse lúpus. Não precisa de ficar afastado, né? É uma doença que pega. E como que é o tratamento, acompanhamento? Então, o tratamento do lúpus, como as outras doenças, ele é um acompanhamento a longo prazo, precisa de uma equipe para ajudar de forma atuante. Então, precisa do ginecologista, precisa do psicólogo, precisa, por vezes, do fisioterapeuta, porque a pessoa não só tem manifestações, como eu falo, na pele, no coração, mas às vezes a pessoa sente dor, né? Dor, por exemplo, na relação sexual. Então, às vezes, precisa de uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo. Então, assim,
Cada pessoa tem as suas manifestações específicas, mas o lúpus, especialmente, ele precisa de um acompanhamento, principalmente ginecológico. Perfeito. E como que a doença é identificada? Então, especialmente o lúpus, ele tem alguns marcadores de exames laboratoriais, tá? Então, a gente precisa de fazer um exame clínico, que a gente vai avaliar a pele, vai avaliar o coração, vai avaliar o abdômen, fazer um exame físico completo, mas existem alguns marcadores laboratoriais no exame de sangue que a gente consegue identificar as inúmeras formas de lúpus, né? Mas especialmente exames laboratoriais a gente consegue fechar o diagnóstico. Quando é identificada assim mais precoce, o resultado talvez sim, a pessoa não sofre melhor. tanto. Eu acho que o que mais interfere nessa parte, né, dessas doenças crônicas é o tratamento precoce, para que as doenças não exacerbem, não fiquem tão forte e a pessoa não sofra tanto. Perfeito. Porque nós não vamos aprofundar muito em termos da doença propriamente, porque nós temos que trazer outras abordagens, por exemplo, agora com uma fibromialgia. Fibromialgia. Como que nós podemos definir? A fibromialgia é uma doença real, tá, Moreira? Porque as pessoas fibromiálgicas, por vezes, elas são taxadas de pessoas que poliqueixosas, né? Pessoas que não conseguem fazer nada, por vezes fica na cama, e realmente essas pessoas têm uma dor real. E é uma dor difícil de tratar, porque é uma dor sistêmica, é uma dor que não é localizada, e às vezes é difícil o manejo, porque precisa de um acompanhamento multidimensional. Precisa do psicólogo, precisa do médico que saiba tratar dor de forma específica, precisa de um acompanhamento de educação física, do educador físico. Porque, sabe, Moreira, uma das coisas que mais ajuda no tratamento dessa parte, dessa doença, é justamente exercício físico. Mas qual que é o problema? Às vezes a pessoa sente tanta dor que não consegue fazer exercício físico. Perfeito. Não tem, às vezes, a disposição, né? Exatamente. Fazer. Então, são pessoas que podem manifestar com depressão, podem manifestar com choro fácil. Você encosta na pessoa, a pessoa sente dor. Mesmo ao toque leve, ela sente dor. E, às vezes, não é identificada. A pessoa acha que isso é normal. Não é normal. E isso, com o tempo, vai incapacitando a pessoa. Então, quanto mais cedo a gente identificar, conseguir tratar a dor, ela volta a ter um pouco mais de qualidade de vida. E pode ser confundida com outras doenças, né? Inclusive, essa questão do lúpus, né? Às vezes, a pessoa não tem as manifestações típicas do lúpus de forma inicial, mas é um fator confundidor por conta da dor, que as duas podem manifestar com dor. E as mulheres têm mais predisposição? Sim, tanto no lúpus também, quanto nessa parte dessa doença, porque principalmente por questões hormonais, né? Principalmente o estrógeno, que é um dos hormônios específicos, né, que a gente pode avaliar melhor para essas doenças. Doutora Melissa, é importante a gente saber também, uma doença que não tem cura, né, exemplo aí do lúpus, né? O acompanhamento médico, ele é fundamental. Esse é o problema, sabe, Moreira? Que às vezes a pessoa consegue um atendimento, melhora, mas ela não dá o segmento. Então, esse acompanhamento que eu falei, o geriatra é aquele que anda do lado, né? Para essas doenças, do lúpus, a doença do Alzheimer, né, a fibromialgia, ela precisa de um acompanhamento porque os sintomas vão e voltam. Tem os surtos, aí melhora, depois volta, depois melhora. Então, o que a gente conseguir fazer para essa pessoa estar estável, a gente vai tentar fazer de forma mais rápida para que evite o sofrimento dela, porque as pessoas sofrem. O diagnóstico da fibromialgia? Difícil, porque, ao contrário do lúpus, não tem um exame de sangue que a gente... não, isso daqui é fibromialgia. É um exame clínico, né? Então, a gente examina o paciente, vai acompanhando a longo prazo esse paciente, até que a gente consiga realmente dar o diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Nós estamos destacando o Fevereiro Roxo e esta campanha de conscientização sobre doenças crônicas, como lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer, conversando com a doutora Melissa de Andrade Dutra, médica geriatra. E nessa campanha Fevereiro Roxo, a conscientização do mal de Alzheimer, área que a doutora Melissa de Andrade tem uma atuação assim, mais efetiva, diariamente, né? Como melhor definir o Alzheimer? Bom, o Alzheimer... Você quer do aspecto poético ou aspecto realmente prático, né? Do aspecto poético, é uma doença triste,
para quem cuida e feliz para quem a tem. Meu professor falava isso na graduação, porque ele falava que o Alzheimer é uma bênção para quem tem, porque no final da vida esquece. Esquece dos problemas, esquece das tristezas, dificuldades, né? Mas para quem cuida realmente é um sofrimento, porque ver a pessoa cada dia piorando, se definhando, vamos dizer assim, né? Isso é uma tristeza e, infelizmente, é uma doença que acaba afetando, agora de forma técnica, né? Afetando células, os neurônios são as células do cérebro. E esses neurônios acabam mortos, vamos dizer assim, morrendo, e isso faz com que as pessoas comecem a perder algumas capacidades cognitivas, começam a perder a memória, começam a ter dificuldade para falar, dificuldade no comportamento. Uma pessoa que antes era tranquila começa a ficar agitada. Uma pessoa que antes tinha todo o pudor começa a falar palavrão, que isso não era normal dela. Começa a ter alteração de sono. Então, são distúrbios comportamentais, distúrbios de sono, distúrbios de pensamento. Começa a ver coisa, começa a escutar gente, ver gente que morreu. E isso acaba assustando muito a família. Transforma, né? Transforma a pessoa. E não é uma doença fácil, né? Porque a cada dia a gente vai vendo os desafios. Aumenta o risco de ter infecções de repetição. Então, é uma doença que exige muito, não só da família, quanto dos profissionais que acompanham o paciente. E existem os fatores que podem desencadear o mal de Alzheimer? No aspecto geral, tá? No aspecto geral de doenças, os fatores genéticos influenciam cerca de 30%, tá, Moreira? Ou seja, 70% das doenças a gente consegue reverter com as nossas mudanças de hábitos de vida. Melhora da alimentação, melhora do sono, melhora na parte da qualidade de vida. Nesse aspecto do Alzheimer, por exemplo, quem tem perda de audição aumenta o risco de 11% de desenvolver doença de Alzheimer, independente de ter fator genético ou não. Então, uma das coisas que a gente orienta bastante os pacientes é coloca o aparelho e consiga usar, porque às vezes coloca o aparelho, mas tem dificuldade de adaptação, né? Então, saiu em 2024 uma atualização do estudo do Lancet, que é uma revista de impacto mundial, que ele fala dos fatores reversíveis que influenciam na doença de Alzheimer. Esses fatores reversíveis que influenciam no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, a gente vê aqui 5%, né, tem um risco de desenvolver as pessoas que têm baixo nível educacional. Então, se ela consegue melhorar, por exemplo, fazer uma nova linguagem ou acabar os estudos, né, parou na metade, né, finalizar os estudos dela até o ensino superior, manter ensino uma médio, leitura constante, né, ou desenvolver algum hábito musical, a gente tem um fator de impacto de 5%, né? A perda auditiva, né? A pessoa que tem depressão, que não trata, tem um fator de 3%. A pessoa que cai e bate cabeça, porque a gente fala muito em queda nos idosos, tem um fator de impacto de 3%, o diabetes, 2%, o fumo, 2% no impacto na doença de Alzheimer, hipertensão, obesidade e uma coisa importante, isolamento social, tá? Isso tem impacto de 5%, principalmente aquelas pessoas que estão no início do desenvolvimento da doença de Alzheimer. E na fase bem precoce que a gente pega, as pessoas não querem sair. Muito comum pessoas que saíram do aspecto da aposentadoria. Não quero ficar mais em casa, quero descansar. Né? Então, o período da pandemia foi crítico, né? Para muita gente, né? Sim. Não raro, a gente pega pacientes no consultório e que falam assim, doutora, tudo piorou com a pandemia. Sim. Né? Então, a gente vê que a doença de Alzheimer é uma doença real, que tem um impacto na vida das pessoas, a pessoa vai perdendo qualidade de vida, vai perdendo a sua funcionalidade, mas não é algo que é só genético. Que às vezes a pessoa pensa, meu pai tem, eu vou ter. Às vezes, se a doença for manifestada a menos de 65 anos, que a gente fala do Alzheimer precoce, a influência genética é um pouco maior. É maior, sim. E nesses casos, a doença é até um pouco mais vigorosa, vamos dizer assim. Mas, nos outros casos, se a pessoa, desde já, começar a ter mudanças de hábito de vida, existe uma possibilidade dela não desenvolver esse quadro de doença de Alzheimer. Né? Perfeito. E o tratamento, como que ele acontece? Precocemente descoberto é mais fácil. Né? Primeiramente, a gente vai identificar esses fatores Sim. que são possíveis de reversão. Tá. E a pessoa tem que realmente querer. Né?
Então, a gente faz esse acompanhamento e vai caminhando ao lado do paciente. Existem medicações que não curam, tá? Mas elas acabam empurrando um pouquinho mais o desenvolvimento da doença. Então, aquilo que se desenvolveria cerca de 5, 10 anos, acaba passando um pouquinho mais, 15, 20 anos, arrastando um pouquinho mais. Mas, infelizmente, não são tratamentos tão efetivos, né? Então, além disso, a gente trata sono, trata depressão, né, que são manifestações que acontecem concomitantemente com esse problema cognitivo, que normalmente é problema de memória, quando se fala em doença de Alzheimer. E igual você lembrou, né, que é uma doença que pode ir desenvolvendo ao longo dos anos. Né? É uma doença que ela é progressiva, mas ela é lenta, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, tá? Então, você vai vendo a pessoa começando a esquecer como é que esqueceu uma conta, a pessoa viajava para o exterior, começa a perder, passar o horário de viagem, que antes ela era super pontual, né? Começa a ter que anotar mais do que normalmente, porque não está conseguindo lembrar. Aí depois ela começa a ter dificuldade de fazer as coisas dentro de casa, começa a deixar o arroz queimar, começa a esquecer de pagar a conta, até o momento que realmente ela não consegue cuidar de si. Esse, normalmente, é o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Nosso tempo está encerrando. Que pena, né? Logicamente que nas terças-feiras, né, nós vamos poder trazer mais detalhes com a sua participação sempre ao vivo. A gente pode aprofundar, né? Realmente são três doenças crônicas, né, que infelizmente não tem cura até hoje. São doenças progressivas que, se não tratadas, geram um impacto importante na vida da pessoa. E esses momentos assim que a gente para um pouquinho, fevereiro roxo, né, o setembro, outubro, é um momento que a gente tem que parar para conscientizar não só as pessoas em si, mas também os governos, as instituições, para que a gente consiga mais estudos, né, uma forma de tratamentos alternativos, para que a gente dê um pouquinho mais de qualidade de vida para as pessoas. Doutora Melissa, muito obrigado pela participação. Agradeço. Muito bem, assim no nosso entrevistado do dia hoje, conversamos com a médica geriatra, a doutora Melissa de Andrade Dutra. E o nosso tema, Fevereiro Roxo, campanha de conscientização sobre doenças crônicas, como lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer. E para você, ouvinte da Mãe Uaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, uma boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.